Mais uma vez, sejam realmente muito bem-vindos mesmo. É bom ter vocês aqui, nessas conversas sobre Jesus Cristo. E essa primeira temporada se encerra hoje, né, com a nossa 15ª live sobre o capítulo 21 do livro Jesus Cristo, do Elder James E. Talmage, cujo título desse capítulo é A Missão Apostólica e os Eventos Relacionados a ela. Então, vamos tratar sobre esse assunto hoje. A partir de janeiro do ano que vem, nós retomamos com a segunda temporada das conversas sobre Jesus Cristo, e então vamos ter mais 15 lives, com mais 21 capítulos do livro, totalizando os 42 capítulos do livro Jesus Cristo. Tá? Então é algo, é um momento nosso aqui que dura um ano inteiro, um semestre agora e o próximo semestre, é um ano, né, de lives aqui falando sobre esse livro muito especial. Lembrando, gente, as conversas sobre Jesus Cristo não são, nessas lives aqui, não são um curso. Eu não sou um professor autorizado, né, para isso aqui. Isso aqui é uma live, é o meu canal, é o meu Instagram, né? E eu, como um membro da igreja, como um cristão, eu venho para cá e converso com vocês sobre esse assunto, sobre o livro Jesus o Cristo. Bom, nosso propósito aqui é pregarmos, é aprendermos mais sobre Jesus como o Cristo, como o Messias. E esse é nosso propósito. Usamos como base o livro Jesus o Cristo, do Elder James E. Talmage, e também, claro, as Escrituras Sagradas. Olha, também quero, dessa nossa 15ª conversa sobre Jesus o Cristo, lembrar de que essa live não substitui o seu estudo pessoal das Escrituras. As lives aqui e nem as lives no Estandarte da Liberdade, nenhum conteúdo de internet, gente, substitui o seu estudo pessoal das Escrituras. E também não substitui o seu estudo das Escrituras na igreja. Então, essas lives são algo a mais, um complemento, algo que pode nos ajudar a ter um entendimento a mais, mas não são um substituto de modo algum para o seu estudo pessoal e para o seu estudo na igreja. Isso é muito importante dizer. Eu disse isso nas 15 lives e vou dizer nas próximas 15, tá? Para que ninguém pense que porque viu um vídeo aqui de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, já sei tudo que eu precisava saber essa semana sobre isso. Não funciona assim, tá bom? Nesse semestre nós vimos desde a pré-existência de Jesus Cristo, vimos sobre Ele como Redentor, Ele como Salvador, vimos sobre o advento terreno dele, a chegada dele a essa terra como um infante de Belém, o menino de Nazaré, vimos ele no deserto da Judéia, vimos ele iniciar a sua pregação, a sua missão terrena, ser batizado por João Batista, e ter escolhido os seus apóstolos, seus primeiros discípulos, e dali os seus apóstolos, ele declarando a doutrina com autoridade. Tudo isso nós vimos esse semestre inteiro e foi maravilhoso estar aqui esse semestre inteiro com vocês. Hoje vamos falar, como eu já informei, sobre a missão apostólica e os eventos relacionados a ela. E o que é essa missão apostólica? Jesus Cristo havia chamado os apóstolos, nós falamos sobre isso em uma outra live, e agora ele estava enviando esses apóstolos em missão. Nós chegamos a pincelar isso numa outra live, mas aqui nós estamos falando sobre uma missão formal que ele mandou. Não temos nas Escrituras uma informação sobre quanto tempo durou essa missão, semanas, meses, não deve ter passado de alguns meses, mas não temos essa informação realmente, oficialmente.
tá? Mas nós temos sim, nas Escrituras, lá no capítulo 10 do livro de Mateus, as instruções, as orientações, as admoestações e os mandamentos que o Senhor deu especificamente para aqueles apóstolos, para essa missão. Porque existem instruções, existem normas, existem diretrizes e existem mandamentos que são temporários. Existem aqueles que são fixos, mas existem aqueles que são temporários. Então, ali, ele estava dando essa sequência de orientações e de instruções para aqueles apóstolos. Eu gostaria de começar abordando algumas dessas instruções com vocês. Algumas dessas instruções que o Salvador Jesus Cristo falou com seus apóstolos, né? Que ele abordou com seus apóstolos. E uma delas foi de que eles deveriam limitar a ação da pregação deles às ovelhas perdidas de Israel. Eles não deveriam pregar aos gentios. Essa era a primeira missão deles. Eles deveriam falar apenas àqueles de Israel. Depois, lá na frente, nós vamos ver no futuro, no capítulo 28 de Mateus, lá no encerramento do livro de Mateus, né, no Novo Testamento, a gente vai lembrar que o Salvador disse, né? Portanto, ide a todas, ide, ensinai todas as nações, batizando, e aí vai. E ele falou isso a todas as nações, ou seja, agora eles estavam sendo mandados a irem ao mundo inteiro. E eles foram, pregaram na Europa, pregaram no Oriente, eles foram pregando naquele mundo que eles conheciam naquele momento, né? Mas era o mundo, era o que eles tinham acesso naquele momento, mas era o que eles tinham. E eles pregaram, mas naquele momento daquela primeira missão deles, só podiam pregar aos judeus. Depois, aos da casa de Israel. Depois eles foram mandados a todo o mundo, né? Que é como é hoje, inclusive. Outro ponto que ele falou é que o assunto que deveria ser pregado seria apenas o que o próprio Salvador já havia pregado. O reino dos céus está próximo. Esse era o assunto da pregação dos apóstolos. E aqui nós temos um aprendizado muito importante. Porque é muito comum nós ouvirmos pessoas querendo introduzir assuntos que não são de fato doutrina da igreja oficial. Tem vários assuntos assim. Assuntos que podem ser até interessantes. E não estou dizendo que não sejam a doutrina da igreja, mas não são a doutrina oficial da igreja. E o que é a doutrina oficial da igreja? É aquela doutrina declarada pelos profetas e pelos apóstolos. Essa é a doutrina oficial da igreja. Então, eventualmente, chega alguém com aquele novo entendimento sobre aquele ponto doutrinário obscuro. Olha, isso daqui pode ser tal coisa. Eu já vi alguém falar sobre isso. Que bom, estude, né? Mas compreenda que há um limite entre o que você aprende e o que os apóstolos e profetas dizem que é a verdade. O que você aprende pode ser a verdade, tudo bem, mas você não pode pregar. Talvez conversar com pessoas mais próximas, realizar seus estudos, mas você não chega numa sala de aula, você não chega em um púlpito, ou para pessoas fora da igreja, pregando sobre aquilo que os apóstolos e profetas não pregam. Então é preciso ter esse cuidado. E mesmo naquilo que se sabe que é doutrina da igreja, se os apóstolos e profetas não falam sobre aquilo, a gente também não fala. Porque é um momento para todas as coisas. Então é preciso tomar cuidado. Ah, irmão, mas o que eu estou falando aqui
o que eu costumo falar para as pessoas, é aquilo que já tem aí na história da igreja registrado, que apóstolos falaram. Ok? Muitas falas de apóstolos e até de homens que se tornaram presidentes da igreja não são oficiais da igreja, não são falas oficiais. Aprendam a ter esse discernimento dessa diferença, porque um apóstolo pode falar uma coisa, mas aquilo ser a opinião dele, e opinião não é doutrina. A opinião dele pode estar absolutamente correta com a doutrina, mas se aquilo não está declarado como uma doutrina da igreja, como uma posição da igreja, cuidado sobre replicar aquilo de maneira como se fosse assim, tá? Lembram que quando um 70 vai numa conferência de estaca, normalmente eles leem uma cartelinha, né, um cartãozinho que o 70 traz essa cartelinha, entrega para um membro da presidência da estaca que vai dirigir em cada sessão. E aí ele lê aquela cartelinha dizendo que tudo que for dito ali não deve ser copiado, não deve ser transcrito, não deve ser divulgado nas mídias sociais ou por nenhum outro meio. Já prestaram atenção nisso? E por quê? Porque o que um 70 fala numa conferência, ele está falando para quem? Para os membros daquela estaca, naquela ocasião. Talvez em outra ocasião ele dissesse outra coisa. Então ele está falando sobre um contexto específico que a gente precisa tomar cuidado. Aí tem pessoas que anotam uma fala de um 70 de uma conferência de estaca e depois vão para a mídia social publicar aquilo como se aquilo fosse a fala para a igreja. Não, gente, é para a sua estaca. Se atenha à sua estaca, cumpra ali. E muito cuidado, para finalizar essa parte aqui, com as interpretações. Muito cuidado sobre essa questão das interpretações. Há muitos anos, eu estava numa classe de escola dominical e um aluno ali da classe, eu era um aluno na classe também, e um aluno fez uma citação, né, citou o presidente Kimball, de uma frase dele do livro O Milagre do Perdão. E é um livro que eu já li, acho que já li 2 vezes esse livro, é um livro muito bom. Mas ele citou, e tudo bem, citou, a citação se encaixava com o tema da aula, como estava sendo debatido naquele momento, e passaria tudo normal, exceto por uma questão. Um irmãozinho, lá do outro lado da sala, disse: irmão, falando para aquele lá que havia citado o presidente Kimball, no Milagre do Perdão, disse: irmão, por favor, não cite esse livro não, porque esse livro não é para ser lido mais pelos membros da igreja. E eu quase dou um pulo da cadeira. O que está vendo aqui? E ele disse: esse livro não é para ser lido pelos membros da igreja. O membro da igreja não deve ser ler mais esse livro. Eu disse: como assim? Aí eu perguntei a ele, todo mundo ficou em silêncio, eu perguntei: irmão, desde quando o livro Milagre do Perdão não deve ser lido pelos membros da igreja? Ele disse: na minha missão, um 70 esteve lá e disse que os membros não deveriam ler o Milagre do Perdão. Ele era um missionário em algum lugar, e lá um 70 foi, eu não sei se foi numa conferência de missão ou numa conferência de estaca que ele estava presente, enfim, mas que o 70 teria dito para não ler mais o Milagre do Perdão. Então eu disse: olha, o Milagre do Perdão é um livro vendido no centro de distribuição da igreja. Naquelas lojinhas do templo tem o Milagre do Perdão. Se fosse um livro para os membros não lerem, a igreja não disponibilizaria o livro para todo mundo ali. Ponto 1. Ponto 2. O que o 70 supostamente disse para o grupo que estava ali. Eu não sei qual foi o contexto que ele disse isso. Eu não sei em que circunstâncias ele disse isso. Se ele falou isso brincando, se ele falou isso de algum modo que não é exatamente como uma declaração de que tem que ser assim. Não sei. É interpretativo o que você está falando.
Então você não pode dizer que os membros não podem ler o livro, que a própria igreja está colocando à disposição dos membros nas suas lojinhas do templo. Porque supostamente um 70 disse isso na sua missão, pela sua interpretação. Nós precisamos tomar esse cuidado, gente. Muito cuidado com interpretações. Muito cuidado mesmo. Outra instrução que o Salvador deu aos apóstolos, ao saírem em missão, é de que eles não deveriam se preocupar com o seu conforto pessoal e as suas necessidades físicas. Quando a gente vai para o campo missionário, a gente aprende bem sobre isso, né? Nosso conforto pessoal, nossas necessidades físicas ficam em segundo plano. Não é que não são importantes, mas ficam em segundo plano. Nós estamos ali para realizar uma obra, ao preço que for, ao custo que for, inclusive o custo do nosso conforto, ao custo das nossas necessidades. Nós estamos ali para cumprir o mandamento do Salvador. E nós precisamos atentar bem para isso nesses nossos tempos em que as pessoas buscam cada vez mais por recursos, por dinheiro e mais dinheiro, cada vez mais, e usam às vezes de meios inadequados para alcançar esse sucesso financeiro. Dinheiro é bom, não precisa ser limitado, quanto mais melhor, mas se o seu foco está nele, esse é o problema. Então, se o Salvador disser, você vai servir aqui, e você vai servir sem conforto, tudo bem. Quantos milionários já serviram missões dormindo em colchões velhos? Tudo certo. Aquele que quer servir não coloca condições. Não pode colocar condições. Uma outra questão que o Salvador falou foi sobre essa questão que nós vemos muito hoje, que é sobre tomar cuidado para não confiar no braço da carne, nem nos familiares. Quer dizer que eu não posso confiar na minha família? Não, confie na sua família. Não é disso que o Salvador está dizendo. Ele está falando a respeito da sua obra. A prioridade é Cristo. E às vezes, familiares vão ser contrários àquele mandamento que você recebeu para cumprir. Não vão compreender, especialmente se não forem membros da igreja, se não compartilharem de suas crenças. Eu sei o que é isso. É preciso ter esse cuidado. A gente devolve tudo com amor. Sempre a gente ama as pessoas, mas nem sempre a gente recebe amor. O Salvador disse, olha, sua prioridade é servir o Evangelho, é servir a mim. Ele disse, quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Então a gente precisa pesar muito bem. Nada, nenhum parente, nenhum familiar, nem mesmo sua família direta, nem mesmo seu cônjuge são maiores e mais importantes que Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém. E no dia a dia nem sempre é fácil a gente discernir isso, mas nós precisamos sempre lembrar de discernir sobre isso. Cristo primeiro. Depois daquele momento, o Salvador enviou eles, e tempos depois eles retornaram e relataram para o Salvador o que aconteceu, e todos os feitos deles, as curas e os milagres que eles tinham feito no nome de Cristo. Então dali eles saíram, foram para um tempo sozinhos, mas não conseguiram, que a multidão acompanhou. Eles estavam numa colina, Salvador com os 12, e logo começou a chegar uma multidão abaixo, e aquela multidão foi crescendo, e daqui a pouco eram 5.000. 5.000 ali, crescendo em multidão, até tornar 5.000 aquele povo,
e o Salvador pregando aquele povo, e então eles chegaram num ponto em que falaram: olha, o pessoal tem que comer, já está aqui há muito tempo, como é que vai fazer para comer? E vocês conhecem bem a história. Ele perguntou o que tinham para comer e eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-los aqui. Tragam os seus 5 pães e 2 peixes. Porque o que era aquilo para tanto? Os apóstolos perguntaram: o que é aquilo? O que é isso para tantos? Mas milagrosamente, maravilhosamente, de um modo que nós nem conseguimos imaginar como. A Escritura diz que ele tomou os 5 pães e 2 peixes, deu graças e começou a partir. E foi tanta fartura que eles serviram todos os 5.000 com fartura e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Nós não fazemos ideia de como ele fez isso, mas ele fez. Eram só 5 pães e 2 peixes. E na verdade, na nossa vida, nós sempre não temos muito mais do que 5 pães e 2 peixes. É tudo que nós temos na vida. Nossas habilidades, nosso conhecimento, nosso entendimento. 5 pães, 2 peixes. E às vezes nós temos dificuldades para resolver, desafios a tratar na nossa vida, e nós olhamos para aquela multidão de problemas e olhamos e falamos: eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Minha capacidade, minhas habilidades para resolver esses meus desafios, é tão pequena a minha capacidade, minha habilidade, minha condição de fazer isso. Ou nós temos desejos de coisas, nossas necessidades, aquilo que nós queremos, coisas justas, coisas importantes. Pode ser a necessidade de uma família, um casamento, a necessidade de ter filhos, de ter uma profissão, de ter um trabalho, de ter uma melhor educação. Todas essas são necessidades chaves da nossa vida. E a doutrina aqui, não vamos tratar disso hoje, mas essas necessidades são necessidades doutrinárias. E às vezes nós olhamos para ela, a depender da situação da nossa vida, do momento da nossa vida, e nós podemos pensar: eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que é isso para todas essas necessidades? Eu quero aquele curso maravilhoso na faculdade, ou eu quero aquele emprego dos sonhos, ou eu quero aquela promoção tão esperada. Ou eu quero saber como é que eu vou conseguir me casar e conduzir um casamento desse mundo tão difícil. Como é que eu vou criar filhos? Como é que eu vou alimentar, educar, vestir, dar lazer a uma criança num mundo tão perverso, com tantos desafios financeiros? E às vezes a gente olha para todas essas questões, essas nossas necessidades justas, e olhamos e falamos: eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tantos? De fato, nós só temos 5 pães e 2 peixes. E isso é muito pouco. Mas é muito pouco se for só contando conosco, com os nossos 5 pães e 2 peixes.
Mas com Cristo, esses 5 pães e 2 peixinhos podem ser multiplicados e serão multiplicados. A sua capacidade, as suas habilidades, a sua condição de fazer tudo, seja para resolver seus desafios ou para alcançar aquilo que você deseja, espera e merece. Tudo isso é fruto dessa multiplicação da sua capacidade que o Salvador faz, da multiplicação dos seus 5 pães e 2 peixes. Eu me casei há 30 anos. Esse ano, eu e minha esposa completamos 30 anos de casados, no início do ano. Um dia nós tivemos o dia 1. Aquele dia em que a gente olha um para o outro e fala, e agora, né? Como é que vai ser? Nós nem imaginávamos 30 anos depois. Nós estávamos ali tentando aprender como conviver um com o outro, como aprender a nos relacionarmos, a aprender a ouvir, a aprender a falar, a aprender a ter um casamento. Não sabíamos. Mas sabíamos que era algo que o Senhor havia ordenado. Tudo que tínhamos eram 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor nos deu a multiplicação desses 5 pães e 2 peixinhos nessa área da nossa vida. Também não sabíamos como criar filhos, mas o Senhor nos deu a capacidade de ter e criar filhos. Não é fácil mesmo, mas eu não trocaria por nada. O Senhor vai nos capacitando, a capacidade para ter aquela formação educacional que você espera. O Senhor vai lhe capacitar para ter aquele emprego dos seus sonhos, ou para ter o seu negócio, empreender. O Senhor capacita, Ele vai ampliar, vai multiplicar os seus 5 pães e 2 peixinhos que você tem hoje. Tudo que você precisa fazer é apresentar os seus 5 pães e 2 peixinhos, porque às vezes a gente, por achar que é tão pouco, esconde. Não vou nem apresentar isso para o Senhor. O que é isso? Isso é tão pouco que eu tenho, é tão pouco que eu sei. Mas Ele sabe multiplicá-los. E Ele faz isso. E Ele vai fazer isso com você. Depois que Ele tinha alimentado toda aquela multidão, tinha multiplicado os 5 pães e 2 peixes daquele povo, o Salvador saiu dali e foi para outro lugar, mas o povo seguiu Ele. E aí se deu uma conversa muito séria, porque aquele povo tinha ido atrás dele em busca não dos ensinamentos dele, mas em busca do pão. O próprio Salvador disse a eles, está lá registrado no livro de João, no capítulo 6. Eu estou buscando aqui a frase exata que ele disse, que tinham buscado eles tinham buscado a ele para apenas obter pão. Eu estou buscando aqui a frase exata que ele disse. Pronto, achei. João capítulo 6, versículo 26. Ele disse assim: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aquele povo estava só atrás do pão, não estava atrás de Cristo. Eles não queriam o Salvador, eles não queriam o Redentor, eles não queriam o Mestre, eles não queriam o Deus, eles queriam o pão, as suas necessidades.
suprir ali os seus desafios, aquilo que eles queriam, que eles precisavam naquele momento fisicamente. E então o Salvador disse a eles: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele que já havia se anunciado como a água viva, agora estava se anunciando como o pão da vida. E o pão da vida é aquele pão que você nunca mais terá fome. Igual a água viva que nunca mais lhe dará sede. Que você nunca mais tornará a ter sede. Ele disse: vocês têm que buscar o pão da vida, ou seja, a minha doutrina, a doutrina de Cristo. Isso é o que eu vim trazer. Infelizmente, aquele povo abandonou o Salvador. A maioria daquelas pessoas consideraram aquele um discurso muito duro e saiu. Porque eles estavam em busca da satisfação das suas questões físicas. E não estou dizendo que não são questões justas, buscar o alimento, buscar suas curas. Mas olha, lembra daquelas 5 necessidades? Elas são importantes, elas são justas. Mas irmãos, Cristo é o pão da vida. Aquilo que nós podemos resolver com nossos 5 pães e 2 peixinhos, com a multiplicação deles por meio de Cristo, ou seja, que Cristo pode resolver junto conosco, para nós, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos que nós temos, aquilo é importante. Mas mais importante que os nossos 5 pães e 2 peixinhos é o pão da vida. Ele é único, ele é o primeiro, tem que ser a nossa prioridade. Se nós colocarmos Cristo em primeiro lugar, a sua doutrina, a sua igreja, todo o restante vai ser acrescentado, passo a passo, no devido tempo do Senhor. Ele vai multiplicar os nossos 5 pães e 2 peixinhos, mas precisamos buscar Ele. Infelizmente, ao longo da história da minha vida na igreja, eu já vi pessoas se concentrando mais na busca pela sua profissão, se dedicando aos estudos de modo intenso, e tudo bem, não é errado não, mas tentando dizer que precisava de mais tempo para fazer aquilo, para se dedicar intensamente aos seus estudos, não poderia participar ativamente da igreja, de tudo que precisava estar na igreja, não dava para ir para o instituto, porque precisava se dedicar aos estudos, não dava para ir para aquele devocional, porque tinha que estudar para a prova do dia seguinte. Primeiro o pão da vida, depois as suas necessidades. Primeiro o pão da vida, depois as suas necessidades. Já vi pessoas dizendo que porque eu preciso me dedicar muito ao meu trabalho consome muito meu tempo e eu não tenho condição de servir. Eu tenho 5 chamados na igreja hoje. Hoje é meu último dia em um chamado, que é o chamado que eu sirvo com minha esposa como missionários de serviço da igreja, dos serviços familiares. A partir de amanhã não temos esse chamado, mas a partir de amanhã eu tenho ainda 4 chamados. Eu sirvo como sumo conselheiro, eu sirvo como diretor de mídia da Estaca, eu sirvo como professor do instituto e eu sirvo como escrevente do patriarca. Mas espera aí, como é que você tem tempo para ter todos esses chamados? Então você não trabalha? Eu trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta, numa empresa. Vou lá, bato meu ponto, trabalho como qualquer profissional em qualquer empresa. Então você não tem mais nada na vida. Eu tenho um canal, Estandarte da Liberdade. Quem aqui não conhecer pode ir lá no YouTube, Estandarte da Liberdade. Tem milhares de vídeos. E além disso, a página no Instagram do canal. Tenho que manter isso diariamente. Então você não cuida da família. Pergunta para minha esposa, meus filhos, meus netos, se eu não cuido da família. Irmãos, é o seguinte: quando nós queremos fazer, nós conseguimos. Sozinhos não.
Mas quando nós apresentamos nossos 5 pães e 2 peixes e dizemos: Senhor, é tudo que eu tenho, eu estou colocando o pão da vida em primeiro lugar, multiplica esse pão que eu tenho aqui. Ele faz. Eu sou testemunha viva disso. Se você coloca Cristo em primeiro lugar, o pão da vida, as suas necessidades serão supridas. É muito fácil, no dia a dia, na rotina, a gente inverter isso. A gente se preocupar com as nossas necessidades e excluir Cristo. Mas é exatamente o contrário. Só funciona plenamente fazendo assim, colocando Cristo primeiro e as necessidades depois. Eu testifico disso. Testifico de tudo que falei hoje. E testifico de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Rei. Ele é o meu Deus. Eu o amo e tenho dedicado a minha vida a Ele. Todos podemos fazer mais. Todos podemos ser mais. Se primeiro buscarmos o pão da vida. Porque todas as coisas vão ser acrescentadas. É uma promessa. E Ele cumpre suas promessas. Eu presto meu testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.